Olá, estudantes do sexto ano! Estamos de volta para mais um ciclo de estudos de arte. Eu sou o professor André e o Hermes está aqui me acompanhando nesse momento para a tradução em Libras. Bem, espero que você esteja desenvolvendo bem aí os seus conhecimentos. Hoje nós vamos tratar de mais um tema muito importante para a sua formação, né? É importante a gente pensar, né, como a arte, né, ela faz parte das nossas vidas, e a arte não apenas como a história da arte, mas também as experiências culturais que nutrem o nosso ser em coletividade, né? Ou seja, a nossa experiência coletiva, a nossa experiência de sociedade, ela está nutrida por diversas influências. E esse é o tema da nossa aula de hoje, que é uma dessas vertentes, né, que está fortemente na nossa cultura brasileira, que é a cultura afro-brasileira. O que você já sabe desse tema, né? Esse tema ele sempre aparece aqui nas nossas aulas, também tenho certeza que já apareceu no seu cotidiano escolar inúmeras vezes e que vai continuar aparecendo, né? Por quê? A nossa sociedade brasileira, ela tem toda essa presença negra, essa influência africana presente nos nossos modos, né? E é por isso que a gente fala de uma cultura, porque tem elementos que são compartilhados por todos e que todos compreendem ele como algo que fortalece a nossa identidade, ok? Então vamos aqui saber quais vão ser os objetivos da nossa aula de hoje, tendo em vista, né, que o tema é muito amplo. Bem, o que vamos estudar nessa aula? O legado cultural afro-brasileiro, seus aspectos principais que fundamentam a nossa cultura e as lutas por reconhecimento e valorização, né? Toda vez que esse tema aparece, né, a gente precisa falar da importância, né, da gente conversar dele para que as discriminações, os preconceitos, né, e que uma autoestima brasileira aumente, né? A gente não quer, né, viver tanto tempo falando das violências e discriminações que esses grupos sofrem cotidianamente por serem diferentes, né? E é importante a gente entender que essa cultura é nossa, né? É de todos nós. Bem, vamos falar um pouco então da presença da população negra no território brasileiro. O Brasil é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo. Isso devido aos mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças que foram trazidos para cá com o comércio de escravizados, a partir de meados do ano de 1500, né? Ou seja, nenhum outro país no período colonial recebeu tantas pessoas vindas do continente africano do que o Brasil, né? Sendo, por exemplo, a cidade de Salvador a cidade que tem mais pessoas negras fora da África, né? Ou seja, esse processo de colonização foi uma experiência muito violenta, ao mesmo tempo que trouxe uma diversidade cultural para o nosso país. Então, a gente precisa olhar de uma maneira crítica para essa história que foi violenta, que matou muitas pessoas, que explorou, mas também olhar para ela com o sentido de reverter o racismo, que é esse pensamento e esse discurso de que uma raça é superior à outra, né? E a colonização, ela foi justificada por causa do racismo, né? Ou seja, por um ser superior ao outro, eu posso dominar o outro, eu posso explorar o outro. E isso, muitas das vezes, ainda está no nosso imaginário, né? Então, por isso que muitas das vezes, tudo que vem da cultura afro-brasileira, ela é vista como menor, ou é vista apenas como folclore, ou ela é vista, muitas das vezes, né, por um olhar da religião, como pecaminosa, principalmente quando a gente fala de religião. Achar que é uma seita, que é achar
né, que é algo profano, né, e isso a gente já compreende hoje que não é assim, né? Existe uma diversidade e cada um vai ter a liberdade de fazer a escolha de como melhor expressar a sua fé e as suas crenças. Bem, a diversidade afro-brasileira no Brasil. Uma das principais características da cultura afro-brasileira é que não há homogeneidade cultural em todo o território nacional. A origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil forçou-os a apropriações e adaptações para que as suas práticas e representações culturais sobrevivessem. Assim, é comum encontrarmos a herança cultural africana presente em nossas práticas culturais. Ou seja, quando a gente olha para a presença de grupos culturais negros no território brasileiro, a gente percebe uma diferença entre a cultura negra no Nordeste, no Sudeste, no Sul, né? E isso vai trazendo diferenças. E a gente vai perceber um pouco mais à frente por que existe essa diferença. Por causa dos diferentes povos que foram trazidos para cada uma dessas regiões. Não foram dos mesmos locais que saíram da África que vieram todos para o mesmo local. Ou seja, já existia uma diversidade étnica, né, que a gente fala, lá no continente africano, e quando chega no Brasil eles são espalhados e acabam sendo forçados a se misturar. E é por isso que a experiência negra no país, no Brasil, é muito diferente. Então, ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela é diversa, né? Ela é múltipla, ok? Bem, as lutas por emancipação. Como eu disse, o preconceito, né, muito grande fez que esses grupos, mesmo depois do período da escravidão ou da colonização acabar, continuaram sendo perseguidos pelas suas crenças e seus modos de existir. As manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos. Só deixaram de ser perseguidos pela lei na década de 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Assim, elas passaram a ser celebradas e valorizadas, até que em 2003 é promulgada a Lei 10.639 e 11.645 de 2008, que vai tratar, né, do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica. Ou seja, existe toda uma evolução histórica, né, para que exista uma valorização dessa cultura de uma maneira positiva, né, que não seja mais perseguida ou proibida, mas que seja cada vez mais incentivada e reconhecida como a identidade do nosso povo. Bem, eu quero falar para vocês um pouco, né, de dois grupos culturais que foram trazidos, né, do continente africano e que influenciaram fortemente a nossa cultura aqui, que é o povo banto e os sudaneses, né, que são dois grupos de destaque que influenciaram o Brasil. Os bantos, que são da região de Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses, que vieram da África Ocidental, do Sudão e da costa da Guiné. Essas regiões vão trazer experiências culturais muito diferentes. Os sudaneses, por exemplo, vão ser aqueles que vão influenciar fortemente as religiões que estão ali presentes no Nordeste, né? O candomblé, né? Ele vai ter uma influência muito grande dos povos iorubás, né? E é por isso que a nossa língua vai ter referências desses grupos culturais. Bem, então, a gente fala de negritude. Se você não conhece essa palavra, o que é negritude?
é um termo, né, de valorização de ser negro, né, de conseguir se colocar, se posicionar de maneira afirmativa em ser negro, tendo em vista que o racismo atrasou essa autoestima em ser negro. E não somente no Brasil, isso no mundo inteiro, né? Porque essa experiência colonial, ela não foi violenta apenas aqui no Brasil. Também foi e continua sendo uma experiência difícil para as pessoas negras no mundo como um todo. Então, as regiões mais povoadas, né, com a mão de obra africana no período colonial foram a Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso devido à grande quantidade de escravizados recebidos na região Nordeste ou pela migração dos escravizados após o término do ciclo da cana-de-açúcar. Ou seja, essas duas regiões, a princípio, né, o período da cana-de-açúcar vai ter muitas mão de obra no Nordeste e no fim desse período a gente vai ver uma migração dessa população negra para o restante do país. Então a gente vê que o movimento de entrar para o Centro-Oeste ou para a região Norte, ela foi menor, né? Por mais que a gente saiba que sim, povos negros, comunidades negras chegaram sim a essas regiões, mas de uma maneira menor, né? Bem, então, em quais aspectos a cultura brasileira é influenciada pela cultura negra, né? Pela cultura afro-brasileira, né? A mitologia, né? Então a gente vai ver a presença de histórias, lendas, mitos, né? De seres africanos que estão no nosso imaginário, no folclore, na língua falada e escrita, né? A culinária, a música, a dança, a religião. Se você relembrar de aulas que a gente já teve, de dança, música, a gente vai falar várias vezes, né, das danças populares brasileiras, tendo como grande influência as comunidades negras, né? Os ritmos, os instrumentos. Isso é muito interessante, é muito legal pensar como que esses encontros se misturam, né? E vão transformando o modo de fazer música, né? Então pensa, um povo que tinha um instrumento A encontra com um povo que tem um instrumento B e experimentam tocar juntos, né? Isso vai trazer então uma outra sonoridade, né? Vai fazer experimentar musicalmente uma outra coisa. E assim a cultura brasileira foi construindo, né? E isso para mim é algo que me encanta muito. Bem, outra coisa que vai marcar muito os nossos calendários, né? O nosso cotidiano brasileiro são as festividades que são importantes, que vieram da experiência negra, né? Muitas festas, né, que são conhecidas, elas estão relacionadas com um posicionamento e uma experiência negra. O carnaval, por exemplo, talvez seja a grande expressão de festividade, né, brasileira, que é reconhecida mundialmente como sendo uma festa importante para nós brasileiros também. E ela está, sim, relacionada intimamente com a influência negra. Aqui em Minas Gerais, a gente vai ter a festa para São Benedito, que é a principal festa, né, do Congado. Também a festa de Iemanjá, que traz muitos turistas para Salvador no início de fevereiro, né? E também a gente vai poder lembrar como eu acabei de falar anteriormente, de danças, né, que compõem o nosso modo de festejar e se alegrar em momentos de comemoração. Bem, aqui eu vou trazer para vocês algumas músicas e danças que têm essa influência, né? O samba, né, o jongo, o carimbó, o maxixe, maculelê, o maracatu,
né, que vai ter ali referências muito fortes da experiência negra, né? E eu vou apresentar para vocês esses instrumentos, né, que marcam muito bem essa musicalidade, né, para as danças brasileiras. O afoxé, que é um instrumento que a gente sempre vê no carnaval, principalmente carnaval de rua, a gente vai ver que é um instrumento rítmico importante. O berimbau, eu acredito que seja um instrumento genuinamente brasileiro. O atabaque, né, que os tambores, né, são muito importantes e é algo que identifica facilmente a cultura negra, né? E aí a gente chega então na culinária, esse momento gostoso que todo mundo gosta de falar, que é algo que vai transformar o nosso modo de alimentar, né? Que alimentos a gente escolhe, que alimento a gente prioriza na nossa alimentação, também está relacionado com a cultura afro-brasileira, né? Alguns desses elementos eles vão surgir devido a experiências, a questões relacionadas à religiosidade, né, afro-brasileira. Então vai ter a introdução do azeite de dendê, o uso de leite de coco, né, e tudo aquilo que era ofertado pelo mar, né, como o camarão, né, e etc., né, que a gente vai perceber isso, por exemplo, no acarajé, que é uma comida baiana, né? E que é uma comida em oferta, né, para Iansã. Isso é algo muito forte, né, na cultura negra, né, essa relação com a espiritualidade, né? E o acarajé ele vai ter todos esses elementos, né? O abará, o vatapá. O vatapá é esse recheio que vai dentro do bolinho de feijão, que é o abará, que vai formar então o acarajé, né? E outros também, utilizações de outros elementos, né? Como o uso do milho e a feijoada também, que é sempre lembrada, né? Como uma referência importante da contribuição negra para a culinária. Bem, e por fim, a religião, né? A religião afro-brasileira se caracterizou pelo sincretismo com o catolicismo, onde unia aspectos do cristianismo às suas tradições religiosas. Isso ocorreu para que eles pudessem realizar as práticas religiosas africanas secretamente. Ou seja, a religião brasileira, por meio do sincretismo, ela se fortalece como um modo de resistência, né? E é importante a gente pensar, né, a cultura afro-brasileira como um modo de afirmação, de reconhecimento e de valorização do ser negro no Brasil. E convocar toda a população brasileira a rever seus pensamentos, a repensar seus preconceitos e conhecer mais, né, essa cultura que tanto enriquece a nossa identidade nacional. Bem, esse aqui é só o início dessa conversa, né, sobre a cultura afro-brasileira. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver ficado alguma dúvida, mande para que eu possa responder ao vivo. Consulte também o seu PET e pode também mandar questões para o seu professor por meio do aplicativo, né? Agradeço você pela presença até aqui e nos vemos na próxima aula.